E aí, meu amigo do Revisão PGE, tudo certo? Vamos continuar com os nossos vídeos em que falamos dos temas de direito administrativo, tá? São sempre lições relativamente curtas, mas de temas bem importantes. Alguns são mais fáceis, outros mais difíceis, mas todos bem importantes, tá? Se você está chegando agora aqui, eu recomendo que você assista essa série desde o começo. Ainda estamos na oitava, tá relativamente curta ainda. Vamos até o tema 50. E se você está chegando especificamente neste vídeo, recomendo muito que você assista pelo menos o tema 7, que é quando eu falei da ata de registro de preço, tá? Que é porque nós precisamos ter aquele conhecimento lá do sistema de registros de preço, que faz parte ali do assunto licitações, para chegarmos agora aqui e estudar a adesão, ou um apelido que tem também, a carona, a ata de registro de preço. É uma prática muito utilizada, especialmente por órgãos públicos pequenos, tá? Prefeituras do interior, então tem prefeitura que vive só de fazer isso, em se tratando de licitações. Perfeito? Vamos lá. Começando pelo conceito doutrinário, temos aqui Marçal Justem Filho falando o seguinte pra gente. Em síntese, carona consiste na contratação fundada num sistema de registro de preço em vigor, mas envolvendo uma entidade estatal dele não participante originalmente. Olha só, uma ata de registro de preço, ela sempre tem um órgão público ou entidade que é, vamos dizer assim, o dono dessa ata. A lei fala que é o órgão que gerencia a ata, tá? Contudo, pode ser que vários órgãos ou várias entidades tenham se reunido para fazer uma ata de registro de preço só, tá? É possível isso. Por exemplo, imagine uma prefeitura do interior e várias secretarias dessa prefeitura se reúnem para fazer uma ata só para comprar, por exemplo, computadores para toda a administração pública. Perfeito? Nesse exemplo, nós temos uma ata só, mas com vários órgãos. Isso não é adesão, tá? Porque esses vários órgãos que estão participando desde o começo da ata de registro de preço, eles são órgãos participantes da ata. O que estamos falando aqui é de um órgão que não participou dessa formação da ata de registro de preço. Por exemplo, imagine o seguinte: o IBAMA vai lá e faz uma ata de registro de preço para comprar caminhonetes, para fazer a fiscalização ambiental. Perfeito? Ok, tá lá a ata de registro de preço do IBAMA. De repente, uma secretaria estadual de meio ambiente fala, eu também preciso dessa caminhonete, só que eu preciso só de uma, eu não tô a fim de licitar uma caminhonete só, vai me dar puta trabalho fazer essa licitação. Então o que que faz? Ela vai atrás de algum órgão que tem uma ata de registro de preço de caminhonete nas especificações que essa secretaria precisa. E aí ela vai lá e encontra a ata de registro de preço do IBAMA. Quando encontra do IBAMA, fala, uma autarquia federal aqui, tá valendo. Vai lá e adere a essa ata. Então veja, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que não licitou nada, vai comprar um carro que, no fim das contas, foi licitado por uma entidade federal. É essa sistemática da carona no registro de preço. Vamos continuar vendo o conceito aqui. Com a peculiaridade de que os quantitativos contratados não serão computados para o exaurimento do limite máximo. Isso aqui é o seguinte: quando você tem a ata de registro de preço, aí por exemplo o IBAMA que fez a ata para comprar 100 caminhonetes. Ótimo. Imagine que determinado estado resolva aderir a essa ata e decida comprar 30 caminhonetes. Essas 30 caminhonetes vão sair da conta das 100 caminhonetes da ata do IBAMA? Não, tá? O IBAMA continua tendo o direito a contratar essas 100 caminhonetes, se assim o quiser, né? Porque é um direito, não é uma obrigação. Nós vimos isso ali no encontro passado, tá? Então, mas temos uma contagem própria para esses entes que fazem a adesão, tá? Nós vamos ver isso já já nesse mesmo vídeo. Inclusive é uma contagem que foi modificada agora por um decreto federal de 2018, por isso é bem importante esse assunto, tá? Mas vamos seguindo, o importante é, as 100 caminhonetes que o IBAMA, no meu exemplo, queria contratar, continua podendo contratar as 100, mesmo o estado já tendo pego 30, perfeito? Vamos lá, vamos seguir. E agora a gente vai tratar muito aqui do artigo 22 do decreto 7892. Lembrando que esse artigo 22 ele foi muito alterado por um decreto de 2018, tá? Nós já estamos vendo aqui as redações com as alterações de 2018, ou seja, é o que está valendo hoje. Mas vamos lá, olha só, artigo 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório,
mediante anuência do órgão gerenciador, tá? Toda ata tem um órgão gerenciador. Esse órgão gerenciador é quem autoriza as adesões. Então, no meu exemplo, vamos supor que o órgão gerenciador seja o IBAMA, tá? Aqui nós falamos órgão em sentido amplo, tá? Inclui órgão e entidade. Não fazemos aquela distinção ali entre administração pública, direta e indireta, que nós fazemos no direito administrativo, mas que aqui para fins de ata é irrelevante. Pode ser órgão, pode ser entidade. No caso do IBAMA é uma entidade, né? Porque é uma autarquia. Então, olha só, o IBAMA é o órgão gerenciador da ata. Quando a Secretaria Estadual de Meio Ambiente decide aderir a essa ata, ela manda um ofício para o IBAMA solicitando a adesão. E é o IBAMA quem faz essa anuência ou não a essa adesão. E essa anuência tem algumas regras. Veremos a partir de agora. Começando aqui pelo parágrafo 1º. Os órgãos ou entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. Como eu falei, a secretaria vai lá e pede autorização para o IBAMA, faz a consulta. E aí o parágrafo 1º-A, aqui já é redação nova de 2018, vai estabelecer algumas regras para a gente. Olha só. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o parágrafo 1º fica condicionada ao quê? Aqui em verdinho. Realização de estudo pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preço, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do secretário de Gestão do Ministério de Planejamento e Desenvolvimento e Gestão. Traduzindo isso daqui, por mais que ele tenha falado aqui, ganho de eficiência, viabilidade e economicidade para a administração pública federal, se for um órgão estadual que está fazendo essa adesão, obviamente tem que fazer esse estudo também, mas é para demonstrar o ganho para a administração estadual. Municipal, mesma coisa, tá? É porque esse é um decreto federal, por isso ele usa essa linguagem de órgãos federais, mas aplicamos também para estados e municípios. Ótimo. Veja bem, quando um órgão decide aderir a uma ata, ele tem que apresentar esse estudo aqui. E esse estudo, ele vai demonstrar que há um ganho efetivo para a administração em aderir àquela ata e não em fazer uma licitação própria, tá? Esse estudo aqui é obrigatório e o órgão gerenciador da ata vai se manifestar com base nesse estudo. E olha só, nesse meu exemplo, nós temos uma autarquia federal, que é o IBAMA, que gerencia uma ata, e uma secretaria estadual que é aderir. Pode isso um outro ente federativo aderir à ata? Pode, desde que seja, vamos dizer assim, na linha ascendente, tá? Estados e municípios podem aderir às atas federais, mas os órgãos e entidades federais não podem aderir a atas estaduais e municipais. Olha só, parágrafo 8º. É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciadas por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual. Por outro lado, é facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão à ata de registro de preços da administração pública federal. Então veja bem, todo mundo pode aderir à ata federal, porém, os órgãos e entidades federais não podem aderir a atas estaduais e municipais. Os municípios certamente podem aderir à ata estadual, tá? Contudo, o Estado poder aderir a uma ata municipal é bastante controverso na doutrina, tá? É bem controverso. Se o Estado tiver uma lei ou decreto regulamentando, aí obviamente você segue a lei ou decreto. E aí nesse caso essa lei ou decreto vai falar se o Estado pode ou não aderir a uma ata municipal. Se você está fazendo um concurso e esse concurso é de um Estado ou município que você não sabe se existe essa lei, você não conhece e o concurso não falou nada, não remeteu a nenhum ato normativo específico, você fala que o Estado não pode aderir à ata municipal, tá? Isso ainda é um assunto controverso, mas eu entendo que já é relativamente dominante esse entendimento. Então você vai falar que o Estado, ele adere à ata federal, mas não adere a atas municipais. Como eu disse, ainda tem controvérsia nessa adesão de Estado à ata municipal, mas eu entendo que o mais seguro hoje é você marcar que não pode. Ok?
Seguindo, qual a quantidade máxima que pode ser adquirida mediante a adesão, tá? Esse é um ponto que, como foi modificado em 2018, ele ainda é relativamente sensível, mas vamos ver o que o decreto fala. Antes disso, vamos ver o que o TCU falava, tá? E o TCU ainda não reviu esse entendimento. Então, se cair na sua prova especificamente cobrando a posição do TCU, mas aí você só vai marcar essa posição do TCU se o enunciado falar especificamente que está cobrando o entendimento do Tribunal de Contas da União, tá? Senão você não marca esse entendimento aqui. Qual é esse entendimento? A soma dos quantitativos contratados em todos os contratos derivados da ata não supere o quantitativo máximo previsto no edital. Então, se o edital previu a contratação de 100 caminhonetes, o TCU entende que todos os contratos que derivem dessa ata, inclusive as adesões, pode chegar até um máximo de 100 caminhonetes, tá? Esse é o entendimento antigo do TCU, que está superado, a meu ver, pelo decreto federal. Contudo, ainda não temos uma decisão atual do TCU revendo esse entendimento. E o que é que está escrito no decreto, que é o que você vai marcar na sua prova se a questão for silente quanto à fonte que ela está cobrando, tá? Você vai marcar isso daqui, ó. Parágrafo 3º. Começa, calma lá, que são vários detalhes que você tem que analisar. As aquisições ou as contratações adicionais de que trata esse artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50%. Então, olha só, vamos voltar ao meu exemplo. Temos lá a ata do IBAMA. Essa ata prevê a compra de 100 caminhonetes, tá? Se a Secretaria Estadual quer aderir, a Secretaria Estadual pode comprar um máximo de 50 caminhonetes. Se for uma ata simples, vamos dizer assim, uma ata normal, é isso. O máximo é 50% por adesão, tá? Por cada órgão que aderir. A soma de todos os órgãos que aderirem àquela ata pode chegar a um máximo de 200%, ou o dobro do quantitativo, como disse aqui o decreto no parágrafo 4º. Ou seja, se essa ata é prevista para comprar 100 caminhonetes, então as adesões podem somar um limite de 200 caminhonetes, tá? 200% é o máximo. Isso para os nossos registros de preços normais, vamos dizer assim. Contudo, há uma previsão federal, aqui neste mesmo decreto, para o que chamamos de compra nacional, tá? Essa compra nacional é quando o órgão ele faz um registro de preço para um programa que seja federal, para que essa compra ocorra descentralizadamente por vários órgãos ou entidades federais descentralizados ou desconcentrados, aí dependendo se for um órgão, né? Enfim, imagine a seguinte hipótese: o IBAMA, ele faz essa ata de registro de preço, mas não é para que o IBAMA lá, a sede dele em Brasília, compre as 100 caminhonetes. É para que cada superintendência regional do IBAMA compre quantas caminhonetes forem necessárias para cumprir o seu programa de trabalho. Então veja, nesse caso, o próprio IBAMA, ele fala várias contratações descentralizadas. Nessa hipótese, nós temos uma compra nacional. Se for uma compra nacional, quais são os quantitativos? Tá aqui, ó. Para cada órgão que aderir, o limite é de 100%. E para a soma de todos os órgãos ou entidades que aderirem a essa ata, o nosso limite é de 500%. Ou, como diz aqui, até o quíntuplo do quantitativo. Perfeito? Sob ata de registro de preço, é isso que cai em prova. É isso que nós vimos agora. Fique muito atento a esse assunto para fins de segunda fase, tá? Porque esse assunto, como ele é muito útil para a administração pública, especialmente a administração pública municipal, se você for fazer uma prova de PGM, dê uma revisadinha rápida antes da sua prova nesse assunto aqui, porque tem uma chance razoável de ter uma questão de segunda fase lá, cobrando esses conhecimentos daqui. Perfeito? Vamos ver uma questão de prova agora, questão de prova objetiva, aqui para procurador do estado do Sergipe, em 2017, Banca CESP. Olha só a questão. Se o Tribunal de Justiça de Sergipe adquirir computadores por meio de ata de registro de preços com bons preços de mercado, ou o estado de Sergipe poderá fazer aquisição semelhante, mediante a adesão à referida ata. Neste caso, em atenção aos princípios da eficiência e economicidade, será desnecessária a anuência do TJ.
Primeiro aqui, só sendo um pouquinho chato com o examinador, tá? Eu entendo que ele cometeu uma impropriedade técnica, porque ele falou que o Estado de Sergipe vai aderir a uma ata do TJ. Mas olha só, Estado do Sergipe inclui o TJ, tá? Estado do Sergipe é o ente federativo formado por vários órgãos e um desses órgãos é o TJ. Eu entendo que o examinador quis falar aqui a administração pública do Poder Executivo de Sergipe, tá? Ele quis falar Poder Executivo quando falou o Estado aqui. Eu tô sendo bem chato com o examinador mesmo, tá? Mas foi uma impropriedade técnica dele aqui. Mas vamos, corrigindo essa impropriedade técnica, o que interessa é o seguinte: um órgão do Estado do Sergipe fez uma ata. Outro órgão do mesmo Estado do Sergipe quer aderir. Esse outro órgão que quer aderir, ele precisa da anuência do gerenciador da ata? É claro que precisa. Nós vimos lá no decreto federal e essa aplicação vale para o Brasil inteiro, tá? Por isso essa questão tá errada, por causa desse último enunciado aqui que fala que é desnecessária a anuência. Tá errado, é necessário sim. Por isso a questão está errada. Perfeita? Sobre adesão à ata de registro de preço é isso e vamos juntos.